Vamos embora, gente. Ok? Todo mundo está escutando? Tá, gente? Vocês estão escutando? Sim, professora. Tá bom. Então, a gente vai falar hoje sobre os marcadores tumorais, que também é algo que é feito dentro dos laboratórios de bioquímica, está dentro também do assunto de vocês. Então, eu coloquei aqui um conceito de marcadores tumorais, que são macromoléculas que estão presentes no tumor, no sangue ou em outros líquidos biológicos, cujo aparecimento e ou alterações em suas concentrações está relacionado com a gênese, ou seja, com a formação e o crescimento de células neoplásicas. Tá, gente? Então, por exemplo, aqui, no caso, se for um câncer de mama, né? Então, macromoléculas que estão presentes aí nesse tumor acabam extravasando, né, para a corrente sanguínea, migram para a corrente sanguínea. E aí, como é que a gente pode verificar isso, né? Fazendo a dosagem dessas macromoléculas na corrente sanguínea. Tá? Aí tem os valores de referência, e aí você pode dizer se isso, no caso, está alterado ou não. Eu desisto. E aí, gente, o que é importante também a gente comentar aqui que essas substâncias elas podem ser utilizadas para diferenciar tecidos normais, né, de tecidos no caso de células neoplásicas, e que possam ser caracterizadas ou quantificadas nesses procedimentos que são realizados no laboratório, que são considerados relativamente fáceis de se fazer, né, de se desenvolver, que a gente já viu algumas coisas lá no laboratório, não tem, assim, muita dificuldade para fazer. Então, assim, o que são os marcadores, molecularmente falando, o que são os marcadores tumorais? Então, os marcadores tumorais podem ser proteínas ou pedaços de proteínas, pode ser um antígeno que está localizado na superfície da célula, pode ser também hormônios, pode ser enzimas, pode ser também proteínas citoplasmáticas e essas oncoproteínas. Então, essas oncoproteínas são, no caso, é uma proliferação celular desgovernada das proteínas, tá? Então, isso aqui são as moléculas que funcionam como marcadores tumorais. E aí a gente vai falar um pouco aqui do histórico, né, dos aspectos dos marcadores tumorais. Então, em 1847, esse Silver Jones, ele identificou uma proteína específica na urina de doentes com mieloma múltiplo. Então, que esse mieloma múltiplo, gente, é um tipo de câncer que acaba se desenvolvendo na medula óssea devido ao crescimento desgoverado de algumas células. E aí o paciente ele começa a apresentar alguns problemas renais, tá? Como vocês podem ver aqui, no caso aqui também tem essa proteína de Benson Jones, tá? E aí, no caso, foi identificado nessa proteína na urina de doentes que tinham mieloma múltiplos. Já em 1867, Forster, ele relatou a importância do aumento da amilase, tanto na corrente sanguínea quanto na urina, de neoplasias pancreáticas. Mas, tá? Aí aqui, só para mostrar para vocês o mieloma múltiplo, né?
em 1970 e no 1930 ocorreu o reconhecimento da fosfatase ácida, no caso de neoplasias da próstata, e da fosfatase alcalina, no caso, como marcador de sarcomas osteogênicos. Em 1975 foi reconhecido um outro marcador, que é o CEA, que é o antígeno carcinoembrionário do feto, né, também funcionando como um marcador. Esse CEA, gente, ele pode ser utilizado como marcador para o câncer do cólon ou também do colo retal. Vocês vão ver que esses marcadores eles não são específicos para um determinado local, ou seja, determinado órgão. Eles acabam presentes em vários outros órgãos do nosso organismo. Em 1979, Rubens Floch e colaboradores identificaram o PCA, que é um antígeno prostático específico, e esse PCA ele é produzido pelas células epiteliais e pelos ductos das glândulas prostáticas, tá? Então, assim, está muito relacionado com algum problema relacionado à motilidade dos espermatozoides. Já em 1881 e 1877 foram descobertos outros marcadores tumorais, como esse CA19.9 e o CA15.3 e o CA125. Esse CA19.9, gente, ele funciona como um marcador que a gente vai ver mais à frente, por exemplo, do pâncreas, da mama, do colo retal, da próstata, como eu falei, eles acabam não sendo específicos para um único local. Já o CA15.3 está relacionado ao câncer de mama e o CA125 está relacionado com o câncer de ovário, tá? Então, assim, conforme foi passando, né, outros marcadores eles estão sendo descobertos, né, para facilitar o processo de identificação de algum câncer do nosso organismo. Quais são os atributos que um marcador tumoral ele deve ter, né? Ele deve ser altamente sensível, deve ter alta sensibilidade, ou seja, ser detectado muito precocemente quando apenas algumas células cancerosas estiverem presentes, deve ser altamente específico, não ser detectado em doenças benignas ou em indivíduos saudáveis, deve ser de fácil dosagem e de baixo custo, tá? Então, são os atributos de um marcador tumoral, que tem alta sensibilidade, alta especificidade, de fácil dosagem e de baixo custo. Aí vamos ver a questão da finalidade do uso dos marcadores tumorais. Então, qual é a finalidade? A primeira finalidade é fazer um diagnóstico diferencial em pacientes sintomáticos, fazer também a questão do estadiamento clínico. E aí, gente, esse estadiamento clínico é uma estimativa. Eu vou falar aqui o conceito e depois vocês podem assistir a aula e anotar também. Então, é uma estimativa da extensão da doença com base nos resultados físicos, exames de imagem, biópsia, tá? Então, seria uma forma de você estimar se a pessoa está melhorando, se a pessoa não está melhorando de um possível câncer, tá? Estabelecimento também do diagnóstico, né? A pessoa está ali com, vamos supor, com nódulos nos seios, na mama, né? E aí, desses nódulos, né, foi solicitada a dosagem de um determinado marcador, como, por exemplo, o CA19.9, que também está presente no câncer de mama, ou o CA15.3, que ele também está presente em alguma alteração também na mama. Se eles derem alterados, né, juntamente com outros exames, né, tipo exame de imagem, gente,
E mais a parte clínica do paciente, aí, no caso, é estabelecido, fecha-se, né, um diagnóstico, tá? Vamos dizer que essa pessoa está com câncer de mama. Quais são os procedimentos agora que vão ser utilizados para a questão do tratamento? Também serve para fazer a monitorização da eficácia terapêutica. Então, vamos supor, essa pessoa está com diagnóstico positivo aqui do câncer, ela agora vai fazer um tratamento, né? Pode ser um tratamento com uso de fármacos, né? Pode ser um tratamento que envolva cirurgia, mais tratamento medicamentoso, pode ser diferentes tipos de tratamento, né? E aí também, lógico que quando você faz esse tratamento, você vai observar se teve a redução desses marcadores. Também serve para fazer a monitorização da eficácia terapêutica. Também serve para fazer a localização da metástase e detecção precoce de recorrências. Ou seja, essa detecção precoce de recorrência, gente, é você conseguir visualizar se de repente começou a ter valores alterados desses marcadores, tá? Como se o paciente tivesse uma evolução clínica, tivesse valores normais dentro dos valores estabelecidos, né, dentro dos limites de referência. Só que aí depois de algum tempo, esses valores começam a alterar. Então, isso quer dizer que pode estar voltando de novo a doença. Então, a detecção precoce de recorrências. Então, geralmente, quando a pessoa tem, né, algum tipo de câncer, ela fica nesse processo, né, de avaliação, fazendo uma avaliação, né, a cada 3 meses ela tem que fazer vários exames que os médicos vão solicitando. E aqui, gente, a gente tem os marcadores, olha, marcadores para o pulmão, que é esse NSE, tem o CEA, para o fígado, essa é a fosfatase, o CEA, para o estômago, para o colo retal. Então, assim, vários, mama, aqui para mama, a gente tem o CEA, a gente tem o CA 15.3, o ovário tem esse CA 125. Então, existe uma gama aqui de marcadores tumorais em diferentes órgãos e tecidos, tá? Então, geralmente, como vocês podem observar aqui, mais de um marcador tumoral para o mesmo órgão, né? E outra coisa, assim, e o mesmo marcador marca mais de um tipo de câncer, tá? Gente, assim, são vários tipos de marcadores tumorais, tá? Eu até mandei um artigo para vocês. E também tem isso lá naquele livro de bioquímica clínica que tem até lá na biblioteca, é um azul. E também tem um capítulo que fala só de marcadores tumorais. Depois eu vou ver aqui qual é o capítulo certo, também vou dizer para vocês, tá? Então, eu escolhi alguns marcadores aqui para a gente falar, porque senão a gente vai passar o semestre todo falando de marcadores, porque são inúmeros. Então, vou falar aqui desse que é a alfa-fetoproteína, que é representado pela essa sigla AFP, o beta-HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, a beta-microglobulina, a cromogranina A e esse CA 15.3, tá? Também tem o CA 19.9, tem o CA 72.4, o CA 125, o CA 27.29, a calcitonina, essa enolase neurônio específica, o antígeno prostático específico e a fosfatase ácida prostática, tá? Então, assim, são vários, a gente vai ver alguns aqui que eu escolhi para mostrar para vocês. Opa. Vamos falar desse que é a alfa-fetoproteína, representada pela essa sigla AFP. Então, ela é uma
glicoproteína, que ela é a principal proteína do soro fetal, e ela pode ser sintetizada no fígado, no saco vitelínico e no intestino do feto. E aí, gente, ela tem algumas funções, essa alfa-fetoproteína, que consiste no transporte plasmático e na questão da manutenção da pressão oncótica, tá? E ela também pode estar elevada em outros tumores, como, por exemplo, do trato gastrointestinal, hepatite, cirrose, hepatocarcinoma e também em gestantes, né? A concentração dessa alfa-fetoproteína, ela aumenta no sangue materno em até a 32ª semana de gestação e uma gravidez normal, tá, gente? A presença dessa alfa-fetoproteína acima do normal representa problemas no sistema nervoso central do bebê, tá? Então, assim, durante a gravidez, né, a médica ela vai solicitar uma série de exames para você fazer, né? Por exemplo, para dosagem para ver se você tem o vírus do HIV, se você tem citomegalovírus, uma série de marcadores que são utilizados. E aí, gente, também tem essa daqui, que é a alfa-fetoproteína, que ela vai acompanhando, né? E aí, no caso, né, se passar desse período aqui, a criança pode desenvolver algum problema no sistema nervoso central, tá? Mas qual é a função dela aqui na questão como marcadores tumorais? Ela serve para monitorar a terapia de carcinoma de testículo, tá? Uma vez que ela é sintetizada no saco vitelínico, no intestino, no fígado, e aí ela serve também para fazer essa monitorização de carcinoma de testículo. Sua presença sugere a persistência da doença e sua concentração está relacionada com o tempo do crescimento tumoral, tá, gente? Então, assim, existem valores de referência aqui tanto para os homens e mulheres adultas não grávidas, tem aqui os valores, e aqui é de 0 a 10 nanograma por ml. Níveis que são maiores de 500 nanograma por ml são sugestivos de malignidade, e níveis que são maiores do que 1000 nanogramas por ml são sugestivos de neoplasia, tá? Então, esse daqui, essa alfa-fetoproteína, ele serve para monitorar carcinoma de testículo. O outro marcador é essa beta-HCG, tá? Que é um hormônio coriônico gonadotrofina. E aí o HCG também é considerado uma glicoproteína e ele é secretado pelas células da placenta, e aí é composto por duas subunidades, que é a subunidade alfa e essa subunidade beta, tá? Aí, no caso aqui, a gente está estudando a subunidade beta. A subunidade, a fração beta, ela é usada no diagnóstico, no segmento e no prognóstico de paciente com tumores e células germinativas, tanto do testículo quanto do ovário, tá, gente? Esse beta-HCG. Essa fração beta, né, ela também é comumente medida para confirmar a gravidez, né? Geralmente, quando a gente está com suspeita de gravidez, né, o melhor exame para você fazer é o exame coletar o sangue, né? E se isso tiver alterado, né, e você tiver, né, com a sua menstruação atrasada, essa beta-HCG vai estar alterada, né? E aqui, outras situações que isso pode estar alterado, gente, é quando você tem algum tumor
nos testículos ou no ovário, essa glicoproteína ela também pode estar alterada. Tá? Então, ela é utilizada no diagnóstico, olha bem aqui, no segmento, no prognóstico de paciente com tumor de célula germinativa, tanto no testículo quanto no ovário. E aí, gente, como são vários marcadores, eu estou colocando umas imagens aqui para tentar facilitar o entendimento de vocês e vocês tentarem, de certa forma, gravarem alguns marcadores tumorais. Um outro marcador tumoral é a beta-2 microglobulina, que ela foi isolada e caracterizada em 1968. Ela é uma glicoproteína de baixo peso molecular e ela está presente nessas células nucleadas. E aí, nas células nucleadas aqui da gente, encontrada principalmente na superfície dos linfócitos. Então, aqui as células nucleadas são os leucócitos, tá? Aqui os linfócitos, onde essa beta-microglobulina ela vai estar presente? Na superfície dos linfócitos. E aí, essa beta-2 microglobulina ela é indicada como marcador de tumor, linfoma não Hodgkin e mieloma múltiplo, tá? E esse linfoma não Hodgkin, gente, tá bem aqui, ele é um tipo de câncer que ocorre no sistema linfático, tá? Nas células do sistema linfático onde tu pode utilizar esse marcador aqui para fazer a confirmação ou não de câncer. E também em mielomas múltiplos. Aí, só para tentar, não sei se vocês lembram quando o Gianecchini, então Gianecchini, a ex-presidente, né, Dilma Rousseff, o extracelular, eles já tiveram esse câncer, né, que é o linfoma não Hodgkin. E aí, gente, também, que é um câncer, né, que afeta as células do sistema linfático, tá? É um câncer de crescimento anormal de células com potencial de invadir e espalhar-se para outras partes do corpo, tá? O linfoma não Hodgkin, então ele afeta aqui as células do sistema, do nosso sistema linfático. E aqui também de mielomas, eles também podem ser utilizados, mas ele é muito utilizado nesse que é o linfoma não Hodgkin. Aí tem aqui os valores de referência, até 60 anos, os valores de referência é de 2 microgramas por ml, e após 60 anos é 2,6 microgramas por ml. Se vocês perceberem, gente, são valores muito pequenos, né? na faixa de micrograma, na faixa de nanograma, porque isso daqui, se tiver em grande quantidade, né, sinaliza para o organismo que não tem alguma coisa, algo não está bem dentro do seu organismo, né? Então, não é correto que isso esteja em grande quantidade, só vai estar em grande quantidade se acontecer alguma coisa dentro do nosso organismo, tá? Então, esse marcador, ele é utilizado nesse linfoma, que é o não Hodgkin, tá? E também no de mieloma múltiplo. Aí também tem esse outro marcador, que é a cromogranina A, também tem como sinônimo a secretogranina 1. Ela está presente em vários tecidos neuroendócrinos e também é um marcador tumoral de neoplasias endócrinas, tá? Então, aqui, no caso, algum problema de câncer na tireoide, né, que envolve a parte endócrina do nosso organismo. Então, ela serve para fazer o diagnóstico e também para fazer, para fazer o diagnóstico, o monitoramento do câncer da tireoide.
Então, aqui também coloquei que os tecidos neuroendócrinos, eles são responsáveis por produzir hormônios para regular e controlar diversas funções do nosso corpo, como a digestão, respiração e estresse. Mas que no caso essa substância está presente em vários outros tecidos neuroendócrinos, mas aqui ela está presente aqui na tireoide. Então, a cromogranina A, ela é uma glicoproteína que ela é secretada por diversos tipos de tecidos neuroendócrinos. Ela é utilizada como marcador nos pacientes com diagnóstico de tumor neuroendócrinos. Esses marcadores se correlacionam com a progressão da doença, com a resposta à terapia e com a recorrência de neoplasias, bem como também com o tamanho do tumor. Ou seja, quanto maior a lesão, maior a produção de cromogranina. Tá, gente? Que esse aqui que serve como marcador de alguma alteração, de alguma neoplasia endócrina, tá? Que é a cromogranina A. E aí, muitas vezes, ele vai servir para você fazer o diagnóstico e também para você fazer a questão do monitoramento, ou seja, para saber se está diminuindo esses valores ou também se está tendo uma recaída, se está tendo uma recidiva, ou seja, um aumento desses valores. Também temos o CA15.3. O CA15.3 é uma glicoproteína também. Ele é produzido pelas células epiteliais glandulares. Serve como marcador tumoral do câncer de mama, dos ovários, pâncreas e também do colo uterino. Não deve ser utilizado para o diagnóstico primário de câncer de mama, tá? Porque aí, gente, a sua incidência de elevação é baixa. Então, para o diagnóstico, aqui, o CA15.3, ele não é utilizado no câncer de mama. Ele vai dar um valor baixo, tá? Ele pode ser utilizado para avaliar, para fazer a monitorização, ele pode ser utilizado. Mas questão de diagnóstico, ele não pode ser utilizado, o CA15.3, para o diagnóstico primário do câncer de mama. Os valores de referência aqui do CA15.3 é de 25 unidades por ml. Aí eu coloquei essa imagem aqui para vocês. Então, o CA15.3, ele serve para fazer o acompanhamento, detecção de recidivas no câncer de mama. Recidiva, gente, não esqueça, recidiva é a volta da doença, tá? Então, muitas vezes o paciente aqui, ele recebe alta, né? Alta por cura, vamos dizer assim, cura clínica. Durante os exames não foi diagnosticada nenhuma célula que seja visível, né? Os exames bioquímicos, eles deram tudo normal, de imagem também, aí o paciente, ele acaba recebendo alta, tá? Aí, às vezes, chamam disso de cura clínica. Mas, muitas vezes, o que vai acontecer? Acaba ficando uma única célula que não é visível, né? Que não consegue ser visível nesses exames, e ela vai se multiplicando, tá? E aí, você também pode utilizar o CA15.3 para fazer a avaliação de detecção, ou seja, a volta, né, desse câncer, tá? Então, serve para fazer o acompanhamento e detecção de recidivas no câncer de mama. Então, ele é utilizado no diagnóstico precoce, esse aqui, diagnóstico precoce de câncer de mama, que é o CA15.3, procedendo os sinais clínicos e até 3 meses. Então, a pessoa está só com nódulo que não incomoda, mas o médico conseguiu perceber durante o exame físico aí no seu laboratório, no seu consultório, gente. E aí ele solicita isso pode estar
esperado sem a pessoa estar sentindo nada. Olha, utilizado um diagnóstico precoce de recidiva precedente os sinais clínicos até 13 meses antes, né? Após cirurgia, a dosagem desse 15.3, desse CA 15.3, deve ser feito a cada 3 ou 6 meses. Então, geralmente aqui, né, o paciente vem faz uma avaliação que ela ocorre, né, de 3 em 3 meses. Aí também a gente tem um CA 19.9, que ele é um antígeno carboidrato de superfície, onde ele fica na parte externa da célula. Ele apresenta valores elevados em neoplasias malignas do pâncreas, da mama, das vias biliares, do colo, do reto e próstata. Em vários locais ele está presente. Ele é indicado no auxílio ao estadiamento, tá? E na monitorização do tratamento de primeira escolha para o câncer que é de pâncreas e do trato biliar, e de segunda escolha para o câncer do colo retal. Então, de primeira escolha aqui para os cânceres de pâncreas, né, e do trato biliar, e de segunda escolha para o do colo retal. A primeira escolha aqui, o CA 19.9. Aqui os valores de referência é de 37 unidades por ml. Também tem esse outro marcador, que é o 72.4. O 72.4 também é um marcador de glicoproteínas. Ele faz o controle da remissão e recidiva de carcinoma no trato gastrointestinal. Serve para fazer o controle, né? 50% dos pacientes com câncer gástrico apresentam níveis elevados desse marcador tumoral, tá? Que é o 72.4. Então, ele vai fazer o controle, né? Ele serve para fazer o controle e o acompanhamento de câncer aqui no trato gastrointestinal. E aí, gente, também ele é considerado mais sensível do que o CEA e o CA 19.9, que também serve como marcadores do trato gastrointestinal. E aí, gente, essa escolha, qual o marcador mais específico que o médico vai solicitar, cabe ao médico fazer essa escolha, tá? No caso, com relação ao laboratório, de executar, né, e fazer a interpretação ali do valor para ver se está tudo ok. Aí tem o CEA 125, que é uma glicoproteína de alto peso molecular, está associada ao câncer epitelial do ovário, e aí ele permite fazer, com a aplicação, ele permite fazer o segmento da resposta bioquímica ao tratamento e predizer recaída no caso, né, de câncer de epitélio do ovário, tá? Então, esse aqui já é para você fazer o acompanhamento do paciente, ver se ele está, durante o tratamento medicamentoso ou qualquer outro tipo de tratamento, ver se isso está aumentando ou se isso está diminuindo, e também predizer recaída no caso, ou seja, a volta do câncer de epitélio do ovário, epitelial do ovário. Então, os valores de referência aqui, eles variam entre 35 a 65 unidades por ml. Tá? Então, a sensibilidade desse marcador é de 80% a 85%. Gente, rapidinho, deixa eu ver aqui que está acabando o tempo. Então, a sensibilidade aqui do CA 125 é de 80% a 85% no diagnóstico de câncer de ovário, tá? Então, aqui o marcador é o CA 125
o tumor aqui, o ovário, tem para o diagnóstico, monitoramento e também o acompanhamento. Temos também a calcitonina, que é um hormônio peptídico, que é secretado pelas células C parafoliculares da tireoide. E sua secreção ela é estimulada, gente, pelo cálcio. E ela é empregada tanto no diagnóstico quanto no segmento, ou seja, no acompanhamento de um câncer medular da tireoide. A gente viu que existe ali, porque aqui o câncer depende do local aqui que for na tireoide. No caso, esse aqui, ele vai marcar um câncer medular da tireoide. Também ele é responsável pela avaliação da detecção de recidiva dessa doença. E outras doenças que também a gente pode utilizar a calcitonina como marcador, na insuficiência renal crônica, na cirrose alcoólica e na